Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Uma das peculiaridades que caracteriza muito o Pablo Marçal é que ele não foge de nenhum assunto. Ele se mostra confortável e enquanto ele não prova para as pessoas que ele domina determinado assunto, ele não para. Mas então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura. A jornalista fala para ele que ele está sozinho, fala que Jair Bolsonaro não está com ele na candidatura, fala que ela tenta intimidar ele porque ela quer ver uma reação dele para ver aonde que ela pode começar um argumento ou começar a argumentar para cima dele. Segue o vídeo. Para deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Ela afirmou: Jair Bolsonaro já deixou bem claro que não está com você. Os filhos deles também já falaram nas redes sociais, já falaram que não estão te apoiando. E o que você vai fazer a respeito? Porque ele está apoiando o Ricardo Nunes. E o que você vai fazer a respeito disso? A imagem no final do que ela está falando até mostra o Pablo para ver a reação dele. E na verdade ele está de boa. Ele sempre mostrando confiança, tranquilidade e segurando a onda ali. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Qual é a sua reação, a sua avaliação da decisão de Jair Bolsonaro? Ela queria a todo momento ver a reação do Pablo. Mas como o Pablo é uma pessoa que entende de mente, esperta, ele não só estava esperando a hora dele reagir, como também para mostrar algo que fosse impactante e mostrasse que ele sabe o que está falando. Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. E no momento certo ele já levanta uma prova física. Tá aqui, eu tenho respeito pelo Bolsonaro, ele tem respeito por mim. A questão não é essa nesse momento, mas o que você está perguntando tá aqui, ó. Ele nem responde, ele só mostra. Ele não tá afastando da minha campanha porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu. Inclusive ele já estava no bolso, ele tirou, levantou na mão a medalha que ele tinha ganhado do capitão Jair Bolsonaro, porque ele sabia que ia entrar no assunto. E isso prova que ele já estava um passo à frente da jornalista. E eles sabiam que ia questionar ele, ele tinha uma prova física ali que ia ajudar ele. Deu certo. E ele falou, chegou a falar. Olha a reação, a cara que a jornalista ficou. Acho que ela pensou, como que ele sabia que eu ia perguntar sobre o Bolsonaro? Ele já trouxe até uma medalha para parar as minhas perguntas. Algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu fazer, era só não atrapalhar. Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua, não te pedi nada diferente. Nesse momento ele levanta a questão que ele não pediu nada, que foi dado para ele por merecimento. E ele já coloca o Nunes na conversa e fala diferente do Nunes, que foi lá e se humilhou, no caso, entendeu? Do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Se dá pra perder a eleição. Aí você foi. Nessa parte ele faz aquela satirizada, faz aquele deboche pra cima do Nunes, dá uma ridicularizada tanto no jeito do Nunes, quanto na atitude que ele teve de ligar pro Bolsonaro e pedir a medalha. Obrigado a dar uma medalha para aquele cara que você não concorda, mas eu te entendo, eu não tinha chegado. E nesse momento ele já lança a conversa dele de que o Bolsonaro só apoiou o Nunes porque ele não tinha chegado. E todas as teses, história que o Pablo Marçal conta, os contextos dele, leva até o fim. Ele sempre relembra as pessoas disso. Eu realmente não sou esse Frota, essa mulherzinha lá, como é que ela chama, que é traidora do Bolsonaro, a Joyce Halseman, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele, vocês não vão ver. Quando ele fala aquela mulherzinha, eu não sou esse, eu não sou aquele, ele sempre deixa o oponente dele numa posição inferior a ele e ele sempre superior, tanto em confiabilidade, quanto em caráter, quanto em poder, quanto em tudo. Segue a análise. Eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder, ele foi colocado inelegível de forma errada, mas
ele já começa a deixar claro que ele não tem apoio e nem nada contra o Bolsonaro, porque ele sabe que podem fazer pergunta acerca disso para ele. Como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que Inclusive, ele já até puxa o assunto da inelegibilidade do Bolsonaro para que não façam essa pergunta para ele sobre o que ele acha a respeito disso. Mas mesmo assim, as pessoas vão rodear ali e vão perguntar acerca da família dele o agora. senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino. Quando o jornalista já puxa o assunto da Marina Helena e que o Carlos Bolsonaro apoiou ela, no final ela já sabia realmente que o Pablo Marçal já tem uma indiferença ali com o Carlos Bolsonaro. Por isso que ela puxou esse assunto. Ele já deu um corte aí, entendeu? Aquele menino atrapalhou a gente ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Que ele é, olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora. Ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, pra você ter uma ideia. Pra você ver o nível. É um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O jeito que o Pablo Marçal se comunica com a mão, gesticulando, falando, isso é muito poderoso, é muito persuasivo. Isso ajuda a gerar impacto, gerar emoção, gerar força naquilo que ele está falando. Por isso que as palavras dele geram muito impacto. Ela invade mesmo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu pro Eu acho que não, ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos não. e não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quando ele fala, eu não acho, não, eu tenho certeza. Não mexe na rede social. Quem mexe é o Carlos Bolsonaro. Jair Bolsonaro não mexe. Ele gera impacto e emoção nas pessoas. E quando a pessoa consegue, nas palavras, gerar emoção, aí que é o foco das coisas. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sempre usando da autoridade, falando. Eu sempre poupei ele, eu sempre relevei, eu sempre deixei por isso mesmo, mas não vou deixar mais. Não vai ter vez comigo mais. As frases do Pablo Marçal são muito fortes. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Sempre provando que as pessoas podem confiar nele, mas nas palavras das outras pessoas não. Inclusive ele falou lá que se acontecer isso, no futuro tiver segundo turno, o Marçal pode contar comigo. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem, que o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga. É eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Dá pra entender que ele fala que o Carlos Bolsonaro é uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem comando, não tem propriedade no que fala, e uma pessoa que quer se intrometer em coisas alheias de outras pessoas, que nas próprias coisas relacionadas à vida dele mesmo, ele não comanda nada. E ele tenta falar que eu sim, eu comando minha vida. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho. Vai ver se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura que o pai vai... O ponto forte do Marçal é que ele acredita realmente no que ele fala, e ele fala com toda a convicção do mundo. Inclusive ele fala que a eleição de São Paulo tá ganha já por ele, que a do Rio de Janeiro não sei quem já tá levando, e que é pro Carlos Bolsonaro cuidar da vida dele, pronto, acabou. Levar no primeiro turno igual eu aqui, você cuidando da minha vida aqui, cara.